Às vezes, por melhor que seja o diretor e melhor que seja o elenco, se o roteiro não tiver bem amarradinho, não funciona tão bem o filme. Nesse filme nós conhecemos a história real dos acontecimentos e da decadência da Casa Gucci nos anos entre 1970, 1980, 90, todo aquele período de decadência dos Gucci que infelizmente aconteceu. Nele nós temos Patrícia Reginaldi, que quem faz é a Lady Gaga. Ela está ótima no filme, ela é uma atuação muito boa, muito bem feita, junto com a excelente atuação também do Adam Driver, que faz o Maurício Gucci. Ele que faz um cara mais contido, mais discreto, mais bobão em alguns momentos, e ela consegue aproveitar essas brechas dele para ganhar algum destaque na vida. Sabe aquelas personagens que você olha, ela faz uma atitude ou outra, quando, por exemplo, é bem no começo do filme, então não tem problema você saber disso. Ele se apresenta para ela como Maurício Gucci, e esse é o sotaque que eles têm no filme inteiro. No Maurício Gucci, Patrícia Reginaldi, Reggiani, é tudo muito italiano assim, meio forçado. Eu não gostei muito desses pequenos detalhes, mas quando tá uma atuação mais normal, mais contida, fica boa. Mas quando começa a querer dar uma de italianazada, aquele exagero todo, fica estranho. Por exemplo, na parte que o Maurício Gucci, eu vou falar só assim o nome de todos os personagens. O Maurício Gucci se apresenta pra ela, é nítido que na cabeça dela já dá pra ver pela expressão do rosto da Lady Gaga que tem potencial pra, sabe, aproveitar toda aquela fragilidade do Maurício Gucci. Eles conseguem, vou fazer até assim. Ela consegue se aproveitar em todo momento, pelo menos no começo do filme, você fala, olha lá, eu sei o que você tá fazendo, você tá se aproveitando dele. Dá pra perceber isso. É uma empatia que a gente acaba tendo por ela, por ele, de um jeito muito bem feito. Graças à atuação dos dois, que fica bem nítido que ele é um grande bobão e que ela consegue manipular ele sem ele perceber, e nós como espectadores falando, nossa, como é que ele não tá vendo um negócio desse, meu Deus. Também tem no elenco o Al Pacino, que faz o Aldo Gucci. Ele tá bem no filme. Pô, é o Al Pacino. O Al Pacino tá bem sempre, né? É meio difícil de achar um papel ou outro que o Al Pacino não esteja bem. Ele tem aquelas caricaturas dele de sempre, que ele grita em vários momentos, bate na mesa. É o Al Pacino padrão. Também temos no elenco Jeremy Irons, que faz o Rodolfo Gucci. Esse daí, eu não... é ok, ele tá bem no filme, nada demais. Também nós temos no elenco o Jared Leto, que faz o Paulo Gucci. Esse tá terrível no filme, péssimo. Sinceramente é uma das piores atuações que tem nesse filme, extremamente caricato. Na parte que eu falo que eles falam dos nomes, que eles ficam... é só essa parte mais italianazona, quando eles esquecem esse conceito de ficar toda hora fazendo assim e falar normal durante o filme, funciona bem, mas o personagem do Jared Leto, ele não para de fazer isso, ele é muito caricato. A impressão que eu tive é que o Jared Leto, ele quer se aparecer na frente de todos, ele quer ser o centro das atenções do filme, e não é esse o caso, não funciona muito bem. Quando o Jared Leto ele faz os personagens mais contidos e mais serenos, como por exemplo em Clube de Compras Dallas, ele funciona bem, ele é um personagem mais contido. O Jared Leto ele consegue demonstrar alguns detalhezinhos e tal, mas nesse aqui, quando o personagem fica muito caricato, parece que pega aquele Coringa do Esquadrão Suicida que ele fez e junta no Paulo Gucci e fica um negócio esquisito. Ele fica extremamente caricato, extremamente forçado. O personagem do Jared Leto não funciona bem. Ele é baseado num livro que é baseado na história real. O livro também chama Casa Gucci, e quem tem a tarefa de transpor o livro para a tela é o excelente diretor Ridley Scott, que ao longo da sua carreira dá umas derrapadas, mas geralmente faz algumas obras bem interessantes.
Esse é o grande resumo do que acontece nesse filme. Tem vários pontos interessantes com algumas derrapadas no meio. Ele foi diretor de Alien, foi diretor de Blade Runner, foi diretor de Robin Hood, foi diretor de Gladiador. Ele tem uma ótima cinebiografia e ele consegue, na maioria das vezes, conduzir bem esse filme, com algumas exceções, como por exemplo a do Jared Leto, que aparentemente, quando não quer ser dirigido, não consegue ser dirigido por ninguém. A história é interessante, ela passa durante algumas décadas, isso eu tenho que dar destaque em especial para a maquiagem, para o figurino, que mandam muito bem. Eles ajudam a contar a história com expressões dos rostos dos atores, com um pouco de maquiagem no ângulo certo, do jeito certo, com um pouco de luz e sombra também do jeito certo. O figurino é muito bom, afinal a gente está falando de uma marca de roupas, a Gucci, então ela precisa ter um certo requinte no figurino. O figurino é bom e a história é interessante, só que o problema da história é que ela tem um ponto principal extremamente importante que é divulgado em todos os trailers, mas eu não vou falar aqui. Ele tem um ponto muito importante que é pouco explorado, e essa é a parte da edição. Esse filme, ele não consegue se decidir muito bem. Parece que o Ridley, ele filmou 10 horas para colocar 2 horas e meia no filme. O problema é o seguinte: o meio dele é um pouco arrastado demais, e na parte final que interessa pra gente ter a grande reviravolta da história é muito rápido e muito curto. Quando você percebe que está acontecendo, já acabou o filme. Quando estava acontecendo isso, eu pensei, falei, nossa, desse ponto pra frente daria um outro filme. Então ele é mal aproveitado nesse quesito. Ele faz questão de trazer toda a carga necessária dos personagens, porque precisa, para mostrar toda a empatia que eles têm um pelo outro, todas as conexões familiares que tem entre eles, mas na hora de entregar o prêmio, entre muitas aspas, entregar a conclusão da história é muito apressado, e quando mostra como é uma história real, começa a aparecer a foto das pessoas com as coisas escritas, o que aconteceu. Nesse caso eu preferia que eles tivessem mostrado mais a parte da conclusão e diminuir um pouquinho o meio do filme, pouca coisa, ou talvez aumentar em 20 minutos, mas aí eu acho que seria demais. Esse filme ele é muito baseado nas atuações, então nesse quesito eu acho que ele vai ser um pouco esquecido na parte de roteiro, na parte de edição, apesar de eu achar errado eles não aproveitarem tão bem a história quanto deveria, mas o que segura mesmo são as atuações, que são muito boas. Casa Gucci, e você, o que achou do filme? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido, não se esqueça de se inscrever no canal. Tchau, tchau e até a próxima. Casa Gucci!